Você acreditaria se alguém te dissesse que conheceu seres de outro planeta, recebeu um objeto misterioso e desapareceu sem deixar rastros? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um respeitado empresário alemão, Ludwig Franz Paumann. Uma viagem comum se transformou em uma das histórias mais inexplicáveis e arrepiantes dos últimos tempos. E tudo começou com um estranho encontro durante uma viagem à Índia. A viagem que mudou tudo. Em outubro de 1964, Ludwig, dono de uma empresa especializada em maquinários alimentícios, viajou à Índia para fechar negócios. Era um homem meticuloso, disciplinado e habituado a cruzar o globo. Mas quando uma negociação falhou em Bombaim, ele resolveu tirar uns dias de descanso e embarcou num trem noturno com destino à cidade de Madrás. Foi nesse trajeto que tudo começou a mudar. Na cabine de primeira classe, havia apenas outro passageiro, um homem esguio, de aparência refinada, usando roupas britânicas impecáveis. Seu nome? Satu. A conversa entre os dois fluiu em inglês, mas logo Ludwig percebeu que havia algo estranho. A voz de Satu não saía de sua boca, e sim de um pequeno aparelho preso no meio do peito, emitindo sons perfeitos, sem nenhuma variação. Seus dedos eram longos e terminavam em pontas metálicas, como dedais. A cada respiração, suas mãos tremiam de forma quase imperceptível, como se o simples ato de respirar fosse um esforço sobrenatural. A ação misteriosa de Satu. Durante a viagem, Satu convidou Ludwig para conhecer a terceira classe do trem. Lá, em meio à pobreza extrema, ele distribuía pequenas pastilhas que aliviavam, quase instantaneamente, o sofrimento dos passageiros. Conversava em hindi com uma fluência impecável. Ludwig observava tudo com fascínio. Quem era aquele homem? Por que fazia isso? Ao chegarem em Madras, Ludwig não aguentou. Perguntou de onde Satu vinha. Com um olhar enigmático, ele apontou para o céu e disse que era de Cotus, uma localidade numa região chamada Itibá, como se isso fosse perfeitamente compreensível. No dia seguinte, Ludwig recebeu um convite misterioso para visitar uma galeria de arte. Lá, encontrou Satu novamente, e uma série de pinturas que retratavam deuses antigos, acompanhados por pequenas naves brilhantes. Segundo Satu, aquilo não era simbolismo, mas sim registros históricos de visitas extraterrestres ao planeta Terra. O Anel Brilhante. Sem tentar convencer ou vender nada, Satu apenas compartilhava conhecimento, com uma calma quase hipnótica. Antes de se despedirem, ele entregou a Ludwig um anel dourado com uma pedra brilhante que pulsava, como se tivesse uma energia própria. Disse que aquele objeto pertencia a uma antiga fé, semelhante à da sua civilização, e deixou um aviso. Se o anel brilhasse, significava que ele estava por perto. Combinaram um reencontro em Benares, e assim Ludwig partiu, intrigado. O retorno inexplicável. Em sua segunda noite em Benares, enquanto descansava no jardim do hotel, o anel brilhou intensamente, e lá estava Satu, ao seu lado novamente. Conversaram por horas, mas algo havia mudado. As palavras de Satu pareciam gerar sensações reais em Ludwig. Quando falava sobre dor, seu corpo doía. Ao mencionar sentimentos, era como se Ludwig os experimentasse profundamente. Era como se o discurso de Satu invadisse sua alma. Satu revelou que sua civilização descobriu a Terra por acaso, assim como Colombo encontrou o Novo Mundo. Contatos diretos eram evitados e suas interações com humanos extremamente limitadas. Mas algo extraordinário ainda estava por vir. A aparição de Chit. No meio da conversa, Satu entrou em uma espécie de transe. Seus olhos perderam o foco. Poucos minutos depois, do nada, uma mulher apareceu no jardim. Surgiu como se tivesse se materializado. Seu nome era Chit. Ele a apresentou como sua irmã.
Ela tinha os mesmos traços alongados, a mesma voz artificial emitida pelo dispositivo no peito e um olhar sereno que transmitia uma paz sobrenatural. Usava vestes cintilantes, como se sua roupa fosse feita de luz líquida refletindo o ambiente ao redor. No dia seguinte, Ludwig caminhava às margens do rio Ganges, quando reencontrou os dois, sem aviso, sem barulho. Eles simplesmente estavam lá. Os segredos do Serisatu distribuía pastilhas curativas. Shit aplicava uma pasta amarela que fazia feridas graves se fecharem em segundos. Ali, Ludwig teve a certeza. Eles não eram humanos. Curioso, pediu para ver suas mãos. Eles retiraram as proteções metálicas, revelando dedos lisos, sem unhas, achatados e extremamente sensíveis. Com eles, conseguiam ouvir sons e sentir sabores. Era assim que percebiam o mundo, tocando as vibrações ao redor. Ouvidos e paladar eram desnecessários. Eles não comiam alimentos sólidos. Absorviam o sabor direto das moléculas através do toque. Por isso, usavam trajes especiais para se proteger da intensidade dos estímulos terrestres. O anel e o encontro com o desconhecido. O tempo passou e Ludwig retornou à Suíça. Levou o anel a um joalheiro, que ficou intrigado. A pedra brilhante não era como nenhuma gema conhecida. Foi encaminhado a um especialista em minerais raros. A resposta foi desconcertante. O material podia não ser deste planeta. Ludwig então compreendeu. Aquele objeto era mais do que uma lembrança. Era uma ponte entre dois mundos, e a conexão com o desconhecido ainda não havia acabado. O retorno, na América do Sul. Alguns anos depois, Ludwig decidiu explorar a América do Sul. Buscava novos negócios, e secretamente a esperança de reencontrá-los. No Peru, conheceu um guia turístico. Durante uma conversa casual, ouviu algo que fez seu coração disparar. O guia contou ter sido curado por um homem branco de mandíbula peculiar, que lhe deu uma pastilha milagrosa. A descrição? Inconfundível. Era Satu. Ludwig quis procurá-lo na floresta, mas o guia o alertou. A selva escondia perigos, animais selvagens e grupos armados. Mesmo sem encontrá-los, Ludwig sentia que estavam por perto. A conexão permanecia viva. A mudança irreversível. Essa sensação se intensificava. Era como se ele estivesse sendo guiado para algo maior, um chamado silencioso. Na segunda noite, após a conversa com o guia, Ludwig sentiu dores fortes nos rins e foi internado em um hospital de Lima. Precisaria de cirurgia urgente. Mas, à madrugada, por volta das 3 horas, algo inacreditável aconteceu. O anel brilhou com força, e diante dele, Shit apareceu, calma, como um anjo. Colocou uma pequena pastilha em sua boca. A dor sumiu, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, ele andava normalmente pelos corredores. Os médicos estavam perplexos. Não havia mais sinal do problema. Chamaram de milagre. Os ensinamentos de outro mundo. Alguns dias depois, Shit apareceu novamente. Encontraram-se em um hotel luxuoso. Ela vestia roupas que pareciam feitas de luz. Conversaram por horas. Ela falou de Tibirá, o planeta deles. Um mundo onde doenças não existiam, guerras haviam sido superadas, e o sofrimento físico era raro. Contou que podiam ler pensamentos e influenciar emoções, mas só faziam isso em emergências, sempre com um propósito de proteção. Com o tempo, Ludwig passou a sentir os ensinamentos dela. Não eram só palavras, eram experiências completas, visões, sons suaves, emoções intensas. Era como se cada lição fosse absorvida pelo corpo. A nave orgânica. Em fevereiro daquele mesmo ano, Shit levou Ludwig a um lugar isolado ao leste de Lima. Ali, cercado por uma vegetação densa e sons suaves da floresta, reencontrou Satu. Agora ele vestia roupas típicas da região, como se quisesse se misturar. No centro do espaço sagrado repousava algo inacreditável, uma nave.
mas não como conhecemos. Ela parecia viva. A estrutura lembrava um ser orgânico. Não havia portas nem janelas convencionais. Por dentro, câmaras pulsavam como se respirassem. A nave era guiada por uma consciência viva chamada Iano. A mente da nave Iano era mais do que um sistema de navegação. Era uma entidade inteligente, capaz de captar pensamentos, responder com imagens mentais e sentir emoções humanas. Durante 2 dias, Ludwig viveu dentro dessa nave. Dormia sob observação e se alimentava com uma substância gelatinosa e sem gosto, mas extremamente nutritiva. Os habitantes de Tibirá não comiam alimentos sólidos. Para eles, sabores e cheiros intensos desequilibravam o estado mental e emocional. O foco era preservar a harmonia interna. A cidade de Itibirá, Ludwig, teve acesso a visões holográficas de Itibirá. Cidades flutuavam no céu. Muros eram substituídos por campos energéticos. Os meios de transporte funcionavam por vibração. Criaturas híbridas e pacíficas conviviam entre os cidadãos. O planeta orbitava uma estrela próxima ao centro da galáxia. Possuía 2 luas, uma para energia e outra para a síntese de materiais. Tudo era regulado com precisão e equilíbrio. Não havia governos, nem propriedade. Cada pessoa era educada para reconhecer sua afinidade emocional e agir em prol da coletividade. A evolução sem posse. Satu explicou que foi a ausência de competição que permitiu sua evolução. Não existiam casamentos eternos, nem heranças, nem domínios. Tudo era partilhado. A liberdade individual era a base de tudo. Sem pressões, sem contratos. Somente conexão emocional e responsabilidade coletiva. Ludwig, ao ouvir aquilo, sentia-se como alguém acordando de um longo sono. Era difícil aceitar, mas impossível ignorar. Uma nova missão. Satu então o convidou para uma nova jornada. Destino, Colômbia. A missão seria silenciosa, feita à noite, para evitar qualquer detecção. A nave pousou às margens do rio Magdalena. Ali havia outro acampamento de pesquisa, sem grades, sem soldados, sem ordens. Cada um dos seres desempenhava funções variadas, desde estudos botânicos até atendimentos a comunidades indígenas. Tudo feito com precisão, serenidade e foco. A transmissão de consciência. Ludwig testemunhou algo inimaginável, uma cerimônia silenciosa de transferência de memória. Os mais velhos tocavam os mais jovens nas mãos, e experiências inteiras eram compartilhadas sem uma única palavra. Era uma forma de aprendizado puro, sem livros, sem aulas, apenas sensações. Mas tudo mudou quando começaram a surgir relatos de luzes no céu. Populares viram objetos estranhos, e os visitantes tiveram que recuar para evitar exposição. O despertar, Ludwig foi levado de volta a Lima. Mas algo nele havia mudado. Não conseguia mais viver como antes. Negócios, reuniões, compromissos, tudo parecia fútil. Estava emocionalmente deslocado do mundo humano. Em janeiro de 1969, comprou uma propriedade em El Salvador. Queria escrever. Queria registrar tudo o que viu. Durante meses, escreveu como se sua vida dependesse disso. Tentava transformar em palavras algo que ultrapassava qualquer linguagem. À perda certa noite, o anel brilhou intensamente. Satu apareceu sozinho. Trazia uma notícia devastadora. Chit havia morrido. Durante uma missão na floresta, o excesso de estímulos físicos a fez entrar em colapso. O corpo não resistiu. Ludwig foi tomado por uma tristeza profunda. Sentaram-se na beira do mar. Conversaram em silêncio por longos intervalos. Aquele foi o último encontro entre eles. A despedida. No dia seguinte, moradores relataram luzes no céu de San Salvador. Um zumbido grave vibrava as janelas. Mas Ludwig já não dizia mais nada. Apenas escreveu no diário. Eles estiveram aqui. Em 1970, publicou um livro chamado Missão ao Planeta Caranguejo.
A obra teve alcance limitado, e o segundo volume jamais foi terminado. Pouco tempo depois, ele desapareceu. O fim do mistério não deixou cartas, nenhum bilhete, nenhum aviso. Testemunhas disseram tê-lo visto na fronteira do Brasil com o Peru. Outros afirmaram que foi para a República Dominicana, mas nada foi confirmado. Para alguns, Ludwig enlouqueceu. Para outros, foi silenciado por saber demais. Mas há quem acredite que ele foi, enfim, acolhido pelos seres de Itibirá e partiu de vez para outro mundo, onde o tempo não oprime, a dor é compreendida e a existência pulsa em outro ritmo.